Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nos tipos de ligação do telemarketing. Você clicando aqui na seção telemarketing, ele vai abrir as ligações que eu preciso fazer, os tipos que já estão aqui, as seleções, e ele lista baseado no tipo escolhido, dentro de um ciclo de telemarketing, né? Então você vai perceber que os que têm asterisco aqui, os que começam com asterisco, são aqueles que a gente recomenda para que dentro de um ciclo, pelo menos essas ligações, você consiga fazer por dia na sua academia. Então, o telemarketing tem que ser pensado, o tempo de telemarketing tem que ser pensado para eu, no mínimo, atender essas ligações que tem asterisco, que a gente entende que vai ser benéfico para a sua academia. Então, ó, ele já entra marcado, né, como sugestão, a primeira ligação do ciclo é as de renovação do mês. Então, são as ligações do dia 1 até o final do mês que você está, dos clientes que têm plano para vencer ou estão em processo de renovação por carteira. Então, se eu estou com a Agenda 7 aberto no consultor Amanda Silva, então esses caras que vão aparecer em todas as opções do ciclo telemarketing são alunos da carteira da Amanda Silva. Então, as renovações que vão aparecer aqui quando ele entra já automaticamente, ou se eu selecionar, são as ligações que vão do dia 1 até o último dia do mês e dos clientes da minha carteira. Então, ele já seleciona para mim, enfim, já põe aqui embaixo as últimas ligações que foram, a última coisa que foi, né, o último contexto da última ligação com determinado cliente que eu vou navegando, tá? E ele mostra qual é o próximo dia acordado, que foi o dia acordado para ser feito o contato com o cliente. Se a ligação é de telemarketing, ou seja, retorno é por telefone, ou se é um agendamento. Então, essa programação do telemarketing de renovação com a Giovana, ela não é para eu retornar por telefone, ela é um agendamento. Ou seja, a Giovana vem aqui na academia. Quando eu for mostrar para vocês o registro da ligação, eu vou explicar isso aqui mais detalhado. Mas aqui ele está me dizendo, ó, isso aqui é para vir na academia, esse é vir na academia, esse aqui eu tenho que retornar por telefone. E os que estão em branco também é para retornar por telefone, porque são ligações que foram geradas pelo sistema. Então, assim, essas que têm data e hora e o local, né, de onde vai originar esse contato, se é pelo telefone ou pessoalmente, é porque eu já fiz uma ligação, eu, Amanda, e já programei com esse cliente essa segunda, terceira ou quarta ligação, ou esse quarto contato, que pode ser através de telefone ou pode ser através de um agendamento. Essas que estão em branco é o sistema que gerou, ou seja, como é o caso aqui de renovação, então o plano desse cliente vence dentro do mês e o sistema gera automaticamente a ligação para ela, tá? Então, assim, é uma programação estabelecida para esse cliente, ok? Então, lá. Então eu tenho ligações de renovação, eu tenho ligações de visitantes sem adesão, ou seja, foi aquele cara que você cadastrou, o cara visitou a academia, nunca treinou na academia, visitou, você fez o BV, mas não fechou. Então com 24 horas ou 48 horas ele cai aqui para me alertar que eu preciso fazer um contato com esse cliente. Se lá no cadastro do visitante, quando a gente viu lá no treinamento da recepção, se você quando cadastra o visitante, você já escreve alguma coisa lá de observação, ele já vai aparecer alguma coisa aqui automaticamente. Então, se eu escolher aqui, ó, esses dois visitantes, aqui não tem nada, ou seja, não foi escrito lá no cadastro, no BV, né, lá no meu cadastro, no momento do cadastro da visita, eu não registrei a informação do que foi conversado na visita, tá? Então, não aparece aqui. Mas se eu registrasse lá, já ia aparecer, ou no momento que eu ligar para esse visitante, as ligações vão começar a aparecer, os contatos, o que foi escrito em cada ligação realizada. Então, esse caso aqui, ó, 28/5, ele gerou ligação para 30/5, 28/5 para 30/5, né? Nesse caso aqui está programado para 48 horas, automaticamente. Ligação de pós-venda, então são aquelas ligações, deixa eu ver para frente aqui se tem uma coisa programada. Pronto. São aquelas ligações do cara que fechou um plano comigo, seja ele renovação, novo, retorno, e o sistema gera ligações por padrão, é 15 dias e 30 dias do dia que ele fechou, para que caia na minha carteira, ou na carteira da Amanda, né? Caia na carteira da Amanda para que ela faça o contato com esse cliente, e aí aquele contato de como é que se está usando os serviços da academia, o que é que está achando, já verifico frequência, já falo sobre a ficha, se já prescreveu, o que é que acha do professor. Então você tem aquele apanhado, tem as estratégias para isso, aí você tem que procurar treinamento, capacitação para entender como é que isso funciona, mas tem as estratégias para isso,
para que cada ligação dessa ela tenha um porquê e como deve ser abordado. E aí o sistema já gera automaticamente ligações de acordo com o plano fechado. Então, se for um plano de 6 meses, ele gera ligação para 15 dias, para 30 dias e depois mais 5. Se for um plano de 12 meses, de um ano, 15 dias, 30 dias e depois mais 11. Para que você possa sistematicamente, todo mês, falar com esse cara, para não ter problema de quando chegar lá na frente, na ligação de renovação, não ter aquele velho nó para desatar, que é de eu não falei com esse cara faz 6 meses e agora eu ligo para pedir cheque dele, para pedir cartão dele. É bem complicado isso. Normalmente é aquela ligação que você toma um baita tranco, né? Então, é importante essas ligações serem ligações de estímulo, né? Eu estou ali estimulando a frequência, principalmente, para que facilite a minha renovação lá na frente. Tá, agora você vai ter ligações, ó, de não frequentando. Então, quando eu clico aqui não frequentando, ele já lista para mim, ó, todo mundo que não vem na academia, né, há mais de X dias. Então, ele já lista para mim essas pessoas, elas não frequentam a academia e são da minha carteira. Posso pedir para trás aqui, ó, então, pessoas que não frequentam há 60 dias, 62 dias, e aí por diante, 80 dias, ó. Então, eu já por hábito diariamente tenho que fazer ligação, o sistema já gera automático. Se por acaso o cliente passar na catraca, ele já some daqui automaticamente. Então essa ligação é aquela ligação da minha rotina diária de estar ligando para os clientes, né? Está ligando para os clientes que não estão frequentando. O de renovação, né? Renovação do mês, que a gente viu quando assim que entrou na academia, então ele já mostra esses de renovação, tá? Então o sistema já gera, né, do dia 1 até o último dia do mês, as ligações para os caras que vão vencer plano dentro desse período, que aí eu estou sugerindo ser do mês, porque é aqueles que a gente tem que cuidar logo, né? Eu vou ligar para os do ano passado, sim, eu vou ligar para os de 3 meses atrás, sim, mas eu preciso cuidar primeiro dos que vão renovar esse mês para não deixar vencer. Então o sistema já lista da minha carteira também. Existe aqui, ó, planos por vencimento. Qual a diferença do renovação do mês e planos por vencimento? Esse aqui é aquele caso seguinte: o cara vence na minha carteira esse mês, então vence hoje o plano dele. Eu liguei para ele está viajando, ele só volta o mês que vem. Então ele falou: tô viajando, só volta o mês que vem. Eu vou fazer o registro da ligação, que a gente vai ver o treinamento já já sobre isso. E programa no sistema. Então, essa ligação ela sai das renovações do mês e passa para renovações do mês que vem, mesmo que o vencimento do cara continue no mês ainda atual. Como eu coloquei essa ligação, eu mudei a data da programação da ligação para o mês que vem, porque o cara não tá viajando, ele não vai vir, então essa ligação, mesmo sendo com vencimento de agora, ela entra junto das ligações de renovações do mês posterior, tá? Então, a data que ele respeita para filtrar as ligações são as datas, primeiramente, que o sistema gera, que é baseado no vencimento do mês, e depois naquelas que você vai mudando no registro da ligação. Então, se o cara não, eu estou fora, vou passar 2 meses fora, mas quando eu voltar, eu vou para a academia. Então, você pega essa ligação que ele gerou de agora e programa para 2 meses para frente. Ele some daqui desse mês, porque eu não vou mais ligar para esse cara, e quando for daqui a 2 meses, a ligação vai aparecer. É uma agenda mesmo. É quando você pegasse uma agenda de papel e anotasse 2 meses na frente ligar para fulano. Você só vai enxergar essa ligação quando você abrir a folha do dia da agenda lá daqui a 2 meses. Aí é basicamente a mesma ideia. Essa opção aqui é aquela opção que não respeita isso. Ele se guia pela data de vencimento do cliente. Então tem gente que gosta de ver, não, eu quero olhar, aí eu escolho o vencimento que eu quiser. Eu quero olhar os caras que venceram em novembro do ano passado. Então você vai colocar novembro do ano passado aí nesse plano por vencimento. Então, independente de para quando programou, para frente, para trás, ele não respeita a programação que foi dita para o telemarketing e leva em consideração a data de vencimento do plano do cliente. Então, essa basicamente é a diferença entre esses dois caras. Como também esse entra aqui, ó, não renovado do mês anterior. Então, se você clica aqui, ele facilita para você que ele já joga para trás automaticamente no mês anterior, se você quiser fazer uma ação para aqueles caras que não renovaram, tá? Mas se o mês passado, numa ligação, o cara falou, vou ficar 6 meses fora, e eu coloquei para daqui a 6 meses, se ele escolher essa opção aqui, não vai aparecer esse cara, mesmo que o vencimento dele esteja no mês passado. Mas eu já disse para o sistema que eu não quero enxergar essa ligação mais no mês passado, eu quero enxergar essa ligação daqui a 6 meses. Mas eu escolhendo esse tipo aqui, não. Ele vai se pegar pelo vencimento do plano. Então, essa é a diferença básica, porque aí você pode trabalhar do jeito que você quiser.
Personagens por vencimento. Então, na hora que você cadastra lá ou vende para um personal, ele separa de cliente. Então, se o cara tiver lá marcadinho como personal, lá no cadastro, então automaticamente ele não sai nenhuma dessas listas de aluno e sai numa específica de personal. Não pagantes. Não pagantes são aqueles caras, né, por vencimento, ou então ele já traz do mês atual. Esses são os caras que não pagam nada na academia. Então, desconto 100%, e aí possivelmente é aquele cara que está na lista VIP, parente do dono, enfim. Então, isso entra naquela característica do cara que não paga nada por algum motivo. Permuta. Então, esses são os caras que, se eu quiser fazer uma verificação, se eu quiser fazer uma análise desses caras que estão na minha carteira, né, fazer um levantamento do mês desses caras que vêm se questionar, inclusive se vai continuar ou não, a permuta, enfim. Então eles estão aqui separados e aí automaticamente eles não entram como nenhuma dessas características de ligação de renovação, porque para ligar para um cara, ligar para a mãe do proprietário da academia para renovar, então para não correr esse risco, como a academia tem um giro muito grande de consultor e recepcionista, às vezes não sabe, né, que a mãe do dono é fulano, então você não vai ligar para ela. Então aqui ele já separa automaticamente, não pagantes. Planos cancelados. Então ele pega do mês, aí você pode escolher o mês que você quiser, né? Posso colocar no mês passado e filtro o que eu quiser. Então todo mundo que cancelou o plano. Então ele traz o dia que cancelou o plano é esse, mas eu não posso colocar esse dia como sendo um dia de vencimento de plano, não pode entrar junto de uma renovação. Então o sistema filtra e separa para que você não vá ligar depois para um cara que venceu o plano, você não lembrou, ligou, pô, o cara cancelou o plano e eu estou ligando para vender para ele de novo. Então isso é uma coisa realmente desagradável. Ou se eu quiser buscar os caras que cancelaram o plano lá em janeiro e ir atrás desse cara para tentar trazer ele novamente. Então mudou alguma coisa que fez com que esse cara cancelasse, mudou a estrutura, mudou alguma coisa na academia, eu posso tentar buscar esse plano que foi cancelado e trazer esse cliente novamente. Pendência financeira são aqueles clientes da minha carteira que deve alguma coisa para a academia. Dever ou dependência financeira se refere a cheque devolvido, a cartão recorrente que foi bloqueado por algum motivo, fundo suficiente, número do cartão inválido, qualquer que seja, e DOC, tá aqui. Então, esse cara está com alguma pendência na academia, é da minha carteira, e se isso influencia na minha comissão, eu preciso ajudar. Então, também é de responsabilidade da consultora depois da venda, o que tiver de pendência, ela contribuir e usa-se o telemarketing para isso. Então, ele já gera esse tipo de ligação para facilitar, para que a consultora possa facilmente localizar esse cliente e realizar essa ligação para que ele venha matar essa pendência financeira dele com a academia. Então, esses são os tipos de ligação. Como eu falei, importante pelo menos ligar as do asterisco. Ó. Essas do asterisco são aquelas que a gente entende que pelo menos você tem que fazer essas. Né? O objetivo, se fizer todas, ótimo. Mas as do asterisco são as principais. Principalmente renovação, principalmente visita, principalmente retorno ex-aluno, não renovado do mês anterior. E aí você pode pegar planos por vencimento e jogar lá para trás para buscar, né? E aí você trabalha não frequentando, você trabalha pós-venda, aí você trabalha o que você quiser de acordo com o tempo disponível que você tem no telemarketing. Quanto mais tempo e quanto mais você possa trabalhar essas ligações, mais ganho de venda, mais ganho de receita você vai ter, ok? Então tá aí, tudo pronto, muito prático, é só clicar, colocar o período, ele já lista para você sem nenhum problema e nem dificuldade em relação à usabilidade do telemarketing, beleza? Vamos dar uma olhada agora no registro da ligação, como é que a gente faz para registrar essas ligações.